Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Professor Jalbert. Eu me chamo Sávio, sou colaborador aqui do canal, trazendo mais uma aula do nosso curso de experimentos com amplificador operacional. E na aula de hoje eu vou te mostrar como montar e simular lá no LT Spice o circuito que implementa um filtro passa-baixo de segunda ordem utilizando a topologia MFB. Tá legal? Aqui no nosso curso a gente já fez algumas montagens e simulações de outras topologias de filtro passas baixas, tá legal? E hoje a gente inicia essa série utilizando a topologia MFB, tá legal? No mesmo esquema de sempre, primeiro eu vou te mostrar o diagrama do circuito, tá legal? Os resultados que a gente espera obter com o nosso circuito e em seguida a gente vai lá para o LT Spice para que a gente possa montar o nosso circuito, simular e verificar os nossos resultados, tá legal? Mas antes de ir lá para o nosso experimento, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber notificação sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Como você já sabe, o canal do Professor Jalbert tem diversos conteúdos, certo? Tem cursos práticos, cursos teóricos, questões de ENAD, dicas de aprendizagem, enfim, tem muito conteúdo bacana. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. E com sua curtida e sua inscrição, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais conteúdo novo para você. Tá legal? Então os recados estão dados, eu já conto com a sua inscrição e com sua curtida. E vamos lá para o nosso experimento. Bom, aqui eu estou com o diagrama do meu circuito que implementa o filtro passa-baixas ativo MFB de segunda ordem, certo? Essa aqui é a topologia do circuito, beleza? E aqui você consegue observar que a gente tem a principal característica da topologia MFB, que é justamente a múltipla realimentação. Aqui a gente vai ter tanto o componente C2 quanto o resistor R3 fazendo a realimentação aqui desse circuito, beleza? Então aqui a gente tem o nosso sinal de entrada que eu estou chamando de VI e aqui o nosso sinal de saída que eu estou chamando de V0, certo? E os componentes R1, R2, R3, C1 e C2 dispostos dessa forma aqui. A entrada não inversora do meu amplificador operacional está conectado aqui ao terra do meu circuito, assim como o meu capacitor C1, tá legal? Mas como é que a gente determina os valores desses componentes aqui, como é que a gente projeta o nosso filtro passa-baixas? Bom, para a topologia MFB, a gente tem as seguintes expressões aqui para ômega 0, K e fator de qualidade Q, certo? Ômega 0 é a frequência central, certo, do nosso filtro. Ela é determinada dessa forma aqui. A gente tem o ganho do nosso circuito, que eu estou chamando aqui de K, que é dado pela relação R3 e R1, tá legal? E o fator de qualidade Q é essa expressão aqui, que é um pouquinho grande, certo? Mas que vai nos dar o nosso fator de qualidade Q. Para determinar os valores dos nossos componentes, a gente pode utilizar as seguintes expressões. A gente arbitra um valor para C1, certo? E a gente vai ter que C1 é igual a NC2, onde N ele tem que ser maior que 4Q ao quadrado, que multiplica 1 mais o módulo de K. Então, dessa forma aqui, a gente arbitra um valor para C1, encontra o valor de N e aí encontra um valor para C2. Do mesmo modo, a gente vem aqui, olha só, para R3. Para determinar o valor de R3, a gente precisa saber o fator de qualidade, certo? O ganho do meu circuito, o valor de N que eu calculei anteriormente, e aqui eu tenho a minha frequência central, certo? Desse modo aqui, eu determino o valor do meu componente R3. Em seguida, eu venho determinar R1. Bom, a gente tem que K, que é o ganho do meu circuito, é a relação entre R3 e R1. Portanto, R1 é igual a R3 dividido por K, certo? E por fim, a gente determina o valor de R2, onde R2 é igual a 1 dividido por ômega 0 ao quadrado, que multiplica C1, C2 e R3. Todos esses componentes aqui foram encontrados nas etapas anteriores, certo? Para a nossa aula de hoje, a gente vai montar e simular um circuito com as seguintes características. Uma frequência central de 1 kHz, certo? Um ganho K em módulo de 2 e um fator de qualidade Q de 10, certo? Utilizando essas especificações aqui do meu filtro, nessas fórmulas aqui,
a gente vai encontrar os valores de R1 igual a 3,98 kΩ, C1 igual a 1,2 microfarad, R2 igual a 2,65 kΩ, C2 igual a 1 nanofarad e por último R3 igual a 7,96 kΩ, beleza? Então esses aqui foram os valores determinados a partir dessas expressões. Com esses valores aqui, vamos lá para o LTSpice, montar o nosso circuito e verificar os nossos resultados. Bom, aqui no LTSpice, a gente vem em New Schematic, certo? E vamos vir aqui em Componente. Eu gosto de começar a montar o meu circuito pelo amplificador operacional, certo? Então eu vou procurar aqui por AD549, que é o modelo de amplificador operacional que eu vou utilizar aqui nessa montagem, certo? Eu deixo aqui ele bem centralizado, tá legal? E aí eu vou adicionar agora os meus componentes. Primeiro, eu vou vir aqui em resistor, Ctrl R para rotacionar, vou posicionar o meu resistor R1, em seguida posiciono o meu resistor R2 e o meu resistor R3. Agora eu venho aqui em capacitor, posiciono o meu capacitor C1, Ctrl R para rotacionar e posiciono o meu capacitor C2. Tá legal? E aí nessa parte aqui eu já gosto de fazer as ligações entre os meus componentes. Então eu vou vir aqui em Wire e fazer as ligações conforme eu te mostrei lá no diagrama, certo? Conectando aqui os meus componentes. Bom, você percebe que o nosso circuito já está praticamente montado, certo? Mas eu vou vir aqui em Ground, vou adicionar o terra do meu circuito aqui e um aqui, para que eu puxe um fio aqui da minha entrada não inversora. Tá legal? Bom, agora a gente precisa alimentar o nosso amplificador operacional. Para fazer isso, a gente vem aqui em Componente, digita aqui por Voltage, certo? E vamos montar uma fonte simétrica para o nosso circuito. A gente precisa de duas fontes de tensão, certo? Posicionadas dessa forma aqui. A gente vem em Wire, puxa um fio aqui entre elas e adiciona um terra nesse ponto aqui, fazendo a ligação desse ponto para o terra, certo? Essa fonte aqui de cima, eu vou clicar com o botão direito e digitar 12 volts, certo? E vou fazer o mesmo aqui para essa fonte de baixo, também 12 volts, certo? Agora eu venho aqui em LabelNet, vou digitar mais VCC e vou chamar esse ponto aqui de mais VCC, tá legal? Novamente em LabelNet, vou digitar menos VCC e vou chamar esse ponto aqui de menos VCC, tá legal? Agora eu tenho mais VCC de 12 volts e menos VCC de 12 volts. E essa aqui é a nossa fonte simétrica. Para fazer as conexões aqui para o nosso amplificador operacional, eu vou utilizar mais uma vez o LabelNet. Vou digitar aqui mais VCC, posicionar nesse ponto aqui, certo? Vou puxar aqui toda essa parte do circuito um pouco mais para cima. Capacitor C2 também. E vou refazer aqui as ligações para ficar mais organizado. Agora vou conectar aqui o meu menos VCC. Novamente LabelNet, digito menos VCC e coloco aqui nesse ponto. Certo? E aí agora a gente já pode colocar os parâmetros dos nossos componentes. Certo? Então a gente vem aqui em R1, clica com o botão direito e digita 3.98K, que é 3,98 kΩ, certo? Que foi o valor que a gente encontrou para R1. C1, botão direito, a gente digita 1.2 U, certo? Que é 1,2 microfarad. R2, a gente coloca 2.65K, 2,65 kΩ, certo? R3, a gente coloca 7.96K, que são 7,96 kΩ. E por último aqui em C2, a gente coloca um N, que é 1 nanofarad. Tá legal? E para finalizar aqui o nosso circuito, falta apenas configurar o nosso sinal de entrada. Então a gente vem aqui em Componente, novamente em Voltage, e adiciona aqui uma fonte de tensão na nossa entrada. Certo? Eu vou puxar um fio daqui e adicionar um terra no nosso circuito. Clica com o botão direito nessa fonte de tensão, vem aqui em Advanced, certo? E a primeira análise que a gente vai fazer é uma análise AC. Então a gente digita aqui em AC amplitude 1, certo? Que é 1 volt. Clique em OK e o nosso circuito está pronto e já pode ser simulado. Então a gente vem aqui agora em Run,
Muda aqui para a aba de AC Análises. Type of Sweep, a gente coloca década. Número de pontos por década, 1000. Frequência inicial, 1 Hz, certo? E frequência final, vou colocar aqui 20K, que são 20 kHz. Clique em OK e o meu circuito está sendo simulado. Para visualizar a resposta em frequência do meu circuito, eu venho aqui na saída, certo? E clico. Beleza? E aqui vai estar o gráfico da resposta em frequência do meu circuito. Certo? E só de observar aqui o gráfico, a gente percebe que é o gráfico de um filtro passa baixas, certo? Porque a gente vai ter, olha, o máximo ganho do nosso circuito até essa frequência aqui, e daqui em diante o nosso circuito decai para 0. Tá legal? Então aqui, pela resposta em frequência, a gente já percebe que projetamos um filtro passa baixas. E para verificar se o filtro projetado está com a frequência das especificações, certo? De 1 kHz, a gente pode utilizar os cursores aqui do LT Spice. Então a gente clica aqui no meu sinal de saída, certo? Arrasta o meu sinal de saída aqui para o ganho máximo do meu circuito. E a gente tem que esse ganho máximo é em aproximadamente 26 dB. Tá legal? Para a gente descobrir se a nossa frequência de corte está correta, a gente precisa fazer 26 menos 3 dB, certo? No caso 23 dB. E arrastar aqui o nosso cursor para aproximadamente 23 dB. Então, trazendo aqui o nosso cursor para aproximadamente 23 dB, a gente vai ter aproximadamente 1 kHz, comprovando que o nosso circuito foi projetado corretamente. Tá legal? Outra forma de visualizar se o nosso circuito foi projetado corretamente é fazendo uma análise no tempo. Então, a gente vem aqui com o botão direito na nossa fonte de tensão, vem aqui em seno, amplitude eu vou colocar mais uma vez 1 volt, e aqui na frequência eu vou colocar 500 Hz, certo? Então eu vou ter um sinal senoidal com 500 Hz de frequência. Vou clicar aqui em OK, vou deletar aqui a minha diretiva .ac, vou vir em Run, e agora eu vou deixar na aba de transiente. E no Stop Time eu vou colocar 100M, que são 100 milissegundos. Vou clicar em OK e meu circuito está sendo simulado. Vou clicar aqui na nossa saída, certo? E olha só, a gente tem o nosso sinal senoidal, com aproximadamente 500 Hz de frequência, como a gente configurou. E se a gente observar, esse sinal tem uma amplitude de aproximadamente 2 volts, certo? A gente projetou aqui o nosso circuito para ter um ganho de 2, e aqui com 500 Hz, certo? Abaixo da nossa frequência de corte, a gente tem esse ganho de aproximadamente 2. Então a gente também consegue verificar pela resposta no tempo que o nosso circuito também está funcionando corretamente para uma frequência menor do que a nossa frequência de corte. Outro teste que a gente pode fazer é utilizar uma frequência maior que nossa frequência de corte. Então, eu vou colocar aqui 10K, certo? 10 kHz. Vou diminuir o tempo de simulação para 1 milissegundo. E aí, quando eu simular o meu circuito, olha só, vou aumentar um pouquinho aqui para 10 milissegundos, não ficou legal a visualização. Você percebe que o nosso sinal está quase zero, certo? Então, com uma frequência de 10 kHz, uma frequência maior que a nossa frequência de corte, o nosso circuito também está funcionando corretamente. E após todos esses testes, a gente consegue afirmar que o nosso circuito aqui que a gente projetou, o nosso filtro passa baixas ativo de segunda ordem, utilizando a topologia MFB, está funcionando corretamente. Bom, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos, certo? Hoje eu te mostrei como montar um filtro passa baixas de segunda ordem utilizando a topologia MFB, tá legal? Esse é o primeiro vídeo aqui da nossa série de vídeos sobre os filtros com a topologia MFB. Então fica ligado que nas próximas semanas você vai estar sempre recebendo conteúdo novo sobre essa topologia, tá legal? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Bons estudos para você e até a nossa próxima aula.